Falar agora sobre a HIV e algumas infecções Sexualmente sexualmente transmissíveis. transmissíveis. Então, olha só, nós vamos começar aqui com as fases da infecção do HIV. São 4 fases, mas didaticamente a gente pode dividi-las em fase aguda, que é a fase inicial, são as primeiras semanas da infecção, até a soroconversão, ou seja, nesse momento não está identificado no organismo da pessoa o que, gente? Os anticorpos. A gente não tem ainda a presença dos anticorpos. Temos os antígenos, que é o próprio vírus, né? Mas os anticorpos não tem ainda sorologia identificando. Então, as primeiras semanas, a fase aguda, tem a pessoa faz o exame de anticorpos, como por exemplo ELISA ou alguns testes rápidos e dá negativo. Então, nessa fase, tem características assim, marcantes que é cobrado, que são sinais de infecção, como mononucleose, como a pessoa ter dor de garganta, ter herpes simples, febre, né, ter resfriado, como se tivesse um processo inflamatório infeccioso. E nós observamos nessa fase aguda 2 fatos interessantes. Quais são esses fatos? Nós temos que os linfócitos TCD4 vão ter uma redução, que ela é transitória, depois vão subir. Não tem E a carga viral está elevadíssima, então é um momento, inclusive, que tem uma alta transmissibilidade do vírus. Então, se a pessoa está nessa fase, tem uma relação sexual desprotegida, tem uma grande propensão de ter uma transmissão. transmissão. Então, olha só, linfócitos TCD4 estão diminuídos de forma transitória e temos uma alta carga viral. Na fase assintomática, que vai durar vários anos, nós teremos uma alta interação de células de defesa e também uma alta maturação dos vírus. Então, o exame físico será normal, mas pode ocorrer, isso não é em todos os casos, não é tão perceptível, o que? Uma linfadenopatia, que é algo que pode persistir. Na sintomática inicial, nós observamos o que? Já começam os primeiros sintomas. E, consequentemente, nós teremos reduzidos os linfócitos T-CD4. Nós sabemos que os linfócitos T-CD4, gente, eles são entre 800 a 1.200 células por milímetro cúbico. Então, aqui nós já temos uma redução para 500, uma redução talvez para 350, para 200. Então, vai depender do nível de progressão da doença. Por isso que hoje a gente já indica a terapia antirretroviral que seja iniciada o mais precocemente possível. Tem estudos que traz que isso é bem interessante. E nós temos aqui, gente, que pode ficar, olha só, abaixo de 200 milímetros cúbicos. Então é muito, um comprometimento muito relevante. Esse caso já é algo já preocupante. E nós temos a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, e já nós teremos observado o quê? As doenças oportunistas. Então essa é a palavra-chave. Falou em AIDS, doenças oportunistas, o sistema imunológico está debilitado, nós vamos observar quais sintomas. Nós vamos observar as infecções oportunistas, como por exemplo neurotoxoplasmose, neurocriptococose, citomegalovirose, pneumocistose. Nós vamos observar aqui também câncer do colo do útero, tuberculose bem presente, né? O linfoma de Não-Hodgkin. Então são várias doenças que estarão mais incidentes nessa população. Então, gente, são essas as fases de infecção do HIV. E nós vamos para uma questão que é bem interessante. Olha só como o IBFC ele tratou esse tema. Ele vai falar agora sobre um pouco sobre o HPV, né? Então, o vírus HPV ele é altamente contagioso, como a gente já sabe, e sendo que a sua principal forma de transmissão é então, alternativa A, fecal oral, contato com mãos contaminadas. Alternativa C, contato com sangue e secreções por meio de seringas contaminadas compartilhadas. Alternativa D, o contato com gotículas. Ou alternativa E, o contato sexual, podendo ocorrer também por transmissão vertical. Então agora ficou bem fácil, né? Porque apesar de a gente não ter discutido sobre HPV, a gente sabe que a transmissão desse vírus ele é bem incidente. E a gente vai falar um pouco mais sobre ele na parte da vacinação. E o contato sexual é a principal forma de transmissão, sendo que também a transmissão vertical, né, de mãe para filho, também pode estar acontecendo. Além de que outros tipos de transmissão podem estar ocorrendo também, até mesmo pelo contato, né, naquela lesão que vai estar presente. Então, quando a gente vê, é bem comum, algumas crianças que acabam tendo essa transmissão vertical, o HPV, acabam desenvolvendo lesões em esôfago, traqueia, e acabam tendo que fazer tratamentos repetidos durante toda a vida. Então, essa retirada dessas verrugas também pode estar causando essa transmissão. Então, por isso que quando acontece esse tipo de procedimento cirúrgico, por exemplo, a sala ela deve ser feita uma desinfecção terminal. Então, esse vírus ele realmente é altamente contagioso. Então, nós observamos que a letra E é o nosso gabarito. Contato sexual pode não ocorrer também por transmissão vertical. É o contato direto da mucosa, né?
Com a pele infectada. Com a pele infectada. Então, gente, letra E, questão número 7. Vamos seguindo. Nós temos aqui ainda, falando sobre HIV e AIDS, a prova tuberculínica. Olha só, gente, a prova tuberculínica, isso é importante a gente entender. Nós faremos a prova tuberculina PPD em pessoas com HIV. Isso será feito anualmente. E sempre que essa pessoa tiver esse PPD com um tamanho menor que 5 milímetros, gente, vai se repetir todo ano. Por quê? Porque tem se identificado nesses pacientes que têm um grande risco de desenvolver a tuberculose ativa, se eles estão ou não com a tuberculose latente. O que seria tuberculose latente? Seria um PPD, genericamente, são vários fatores, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Seria, genericamente, ter a prova tuberculínica com a úlcera maior que 5 milímetros. Então, se está maior que 5 milímetros, a pessoa tem tuberculose latente, quando descarta-se a tuberculose ativa. Ou seja, a pessoa teve um PPD com 8 milímetros. Aí vai fazer os exames de sorologia, os exames de raio-x, os exames de baciloscopia, de cultura, para verificar se tem a forma ativa, se está mesmo doente com tuberculose, com a manifestação ativa da doença. Não está, descartou isso, mas tem o PPD maior que 5 milímetros, então ele está com a tuberculose latente, ou seja, está com o micobactéria tuberculose no organismo e, por ser um paciente com HIV, ele precisa fazer um tratamento. Todo paciente, isso aí é de forma bem genérica, a gente está explicando aqui, mas ele pode fazer um tratamento que é para que essa tuberculose latente não desenvolva a doença. Então, faz um tratamento geralmente com isoniazida para que não se desenvolva a fase ativa. Então, como é que é feito isso? Olha só, a prova tuberculínica é importante na identificação da infecção latente da tuberculose. É um marcador de risco para o desenvolvimento da tuberculose ativa, como eu falei para vocês, e é feito em todas as pessoas com HIV. E é realizado em todas as pessoas que vivem com HIV, que são assintomáticas para a tuberculose. Porque se for sintomática, já vai fazer os exames, diagnósticos mesmo, para depois tratar. E também, se der negativa, gente, ou seja, a prova tuberculínica for menor que 5 milímetros, nós teremos que ela será repetida anualmente. Então, isso é importantíssimo, né, Jamila? Além disso, nós temos a vacinação. Olha só, adultos e adolescentes que vivem com HIV, eles farão a vacina normalmente quando não for vírus vivo ou bactéria atenuada. Não sendo vírus vivo ou bactéria atenuada, pode ser vacinado. Agora, se é vírus vivo, bactéria atenuada, a composição daquele imunobiológico, aí tem que ter critérios. Quais são esses critérios? Isso é cobrado em prova, gente. Por exemplo, se nós tivermos o linfócito TCD4 abaixo de 200, olha só, 200 células, então essa pessoa não é recomendado que seja imunizada. Agora, se está entre 200 e 350, aí nós teremos o quê? Nós teremos uma avaliação pelo médico, o infectologista, vai verificar se tem uma necessidade, custo-benefício. E se tiver acima de 350 células, ele é liberado e ele pode receber essa vacinação. Isso está no manual de 2014, pessoal. Isso é informação preciosa para a sua prova. Vamos verificar aqui na tela. Olha só. Adultos e adolescentes podem receber imunizações de bactérias ou vírus vivos, se linfócito TCD4 for maior que 350 células por milímetro cúbico. Olha como ficou interessante. E nós observamos que, se o linfócito TCD4 estiver entre 200 a 350 células por milímetro cúbico, deve-se avaliar se vai ser feito ou não esses imunobiológicos. E se tiver com o linfócito TCD4 abaixo de 200 células por milímetro cúbico, aí não é vacinado, não tem indicação. Então, vacinas que são sem contraindicação são as demais, que não são por vírus vivos e bactérias atenuadas. Então, nesse caso, são administradas nesses pacientes. Ficou bem mais fácil, né, Janine? Ficou bem claro. Então, agora a gente vai para a nossa questão. Então, vamos assinalar a alternativa correta. Alternativa 1. A infecção pelo HIV é acompanhada por um conjunto de manifestações clínicas, denominadas síndrome retroviral aguda, que se apresenta geralmente entre a primeira e a terceira semana após a infecção. Os principais achados clínicos dessa síndrome retroviral aguda incluem febre, adenopatia, faringite, exantema, mialgia e cefaleia. Então, o que a gente observa? Que o item 1 está perfeito. Totalmente correto. São esses os sinais que são acompanhados da infecção do HIV, na fase aguda. Nós temos o item 2. A infecção pelo HIV eleva o risco de desenvolvimento de tuberculose ativa em indivíduos com tuberculose latente. Recomenda-se a realização da prova tuberculínica anualmente
caso este, né, esteja abaixo de 5 milímetros, que foi o Olha só. que Rômulo acabou de falar. Imagina só, um dado relevante desse foi cobrado nesse hospital universitário de BFC em 2013 e muitas pessoas acharam, não é necessário uma pessoa que vive com HIV fazer teste tuberculose todo ano, mas está lá no manual, então a gente tem que estudar, a gente tem que estudar com direcionamento e foco. Olha só, item 3. Uma das medidas que deve ser sistematicamente realizada na atenção da pessoa vivendo com HIV destaca-se o aconselhamento do paciente a reduzir as situações de risco relacionadas a exposições sexuais desprotegidas, exceto práticas orais. Não, incluindo as práticas orais, né? Está óbvio que está falso, né? Principalmente naquela fase mais aguda, que é como você falou, que é a fase em que a carga viral está elevadíssima, né? Que o paciente tem um grande risco de estar transmitindo. Não só nessa fase, em todas as fases, porque realmente o paciente, quando tem HIV positivo, ele realmente pode estar transmitindo em qualquer das fases. E por fim, adultos e adolescentes que vivam com HIV não podem receber todas as vacinas do calendário nacional, mesmo as que não apresentam deficiência imunológica importante. Então a gente observa que está equivocado, né, gente? Esse item, ele pode receber aquelas que não são por bactérias atenuadas, vírus vivos, e aquelas que são por bactérias atenuadas e vírus vivos, em situações específicas, eles podem sim receber, como nós falamos anteriormente. Como já descreveu, em quantidade de células, né, que vão estar por milímetro cúbico e vai estar relacionada justamente às vacinas que ele pode estar recebendo. Então, gente, é isso. Nós fizemos aqui uma questão bem interessante. Uma questão como essa, você também tem que procurar responder por eliminação, né, Jamila? Exato. São 4 itens. Você, por exemplo, você sabe de certeza que o item 3 ele é falso. Isso já vai ajudar bastante na hora de eliminar as alternativas que podem ter ela como verdadeira. Então, a letra D foi o gabarito dessa questão, apenas os itens 1 e 2 estão verdadeiros. Vamos seguindo.